convido a abrir as suas Bíblias no livro de Romanos 8, 28. Vamos ver o que Deus tem para nós nesta noite. Romanos 8, verso 28. Carta aos Romanos, capítulo 8, verso 28. Deus é bom, Deus é maravilhoso, mas nem sempre nós temos conhecimento disso, nem sempre nós fazemos uso disso. Romanos 8, verso 28. Diz assim a palavra: E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Amém. Poderia sentar, vamos ficar apenas nesses dois versículos da palavra de Deus. A primeira coisa que precisamos entender é que a palavra de Deus é verdade. Ela não falha, aquilo que está escrito aqui é exatamente isto mesmo. Tem texto que está até numa linguagem figurada, mas tem texto que está bem claro. Tem texto que a mensagem de Deus está claro como o dia. É só olhar o texto e ver, não, eu entendi tudo, está colocado diante dos nossos olhos claramente. Mas como nós temos nos comportado diante das verdades de Deus, daquilo que está escrito na palavra de Deus? Nós falamos que a palavra do Senhor, nós falamos que nós temos o Velho e o Novo Testamento. Então nós temos aqui uma herança de Deus para nós. Deus, por sua infinita graça, Ele proveu meios para que a humanidade vivesse de uma forma melhor. E este meio foi deixar para nós essa herança tão abençoada, tão valiosa, que é a palavra de Deus. De posse da palavra de Deus, nós estamos ao alcance das melhores e maiores bênçãos do Senhor. Não tem como a gente estar assim, atualizado sobre as coisas do Senhor, sobre a vontade de Deus, se nós não examinarmos na palavra de Deus. Porque é através da palavra de Deus que Ele se revela para nós. É através da palavra que Ele fala para nós aquilo que Ele quer fazer em nossas vidas e através de nós. Mas se o homem não ler a palavra de Deus, ele fica sem entendimento daquilo que Deus quer fazer. E se ele ler e não entender, vai dar no mesmo, vai ficar improdutivo. Mas sabemos que as coisas do Senhor, ela não se discerne com a mente humana. Essa mente que tem toda essa capacidade intelectual para descobrir, para fazer coisas, quando se trata das coisas do Senhor, ela não funciona perfeitamente. Porque as coisas espirituais só discerne espiritualmente. Tem que ter um discernimento da parte de Deus para entender aquilo que Deus quer, aquilo que Deus está falando conosco. Ao ler a palavra de Deus, nós ficamos maravilhados diante de tantas promessas que Deus faz para nós. E a pergunta é, como nós temos vivido e o que nós temos recebido, já que servimos um Deus tão poderoso, tão rico, um Deus cheio de promessa, e Ele é fiel para cumprir aquilo que prometeu. E nós, como nós estamos vivendo? Nós que confessamos o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós que declaramos para o mundo que nós somos cidadãos do céu, temos o céu por herança. Como que nós estamos vivendo o nosso dia a dia? Qual tem sido o tamanho da nossa fé diante de histórias tão maravilhosas registradas na palavra de Deus? É comum entre nós falarmos da vida dos heróis da fé. Homens e mulheres que experimentaram o melhor de Deus, que foram usados de forma sobrenatural por Deus e foram abençoados de forma sobrenatural também.
Mas eu quero dizer que aquilo que está registrado na palavra de Deus não é apenas história para alegrar o nosso coração. Não é apenas para você falar assim, olha que legal, que bonito isso. Aconteceu isso no passado. No passado Deus fazia assim, não é para isso. O que está registrado na palavra de Deus é para que venhamos a entender que o mesmo Deus que agiu no passado pode agir hoje. O mesmo Deus que deu livramento no passado pode dar livramento hoje. O mesmo Deus que curou no passado pode curar hoje. O mesmo Deus que ressuscitou no passado pode ressuscitar hoje. Nada mudou, o nosso Deus ele é imutável, ele não tem mudança, ele não é como o homem que tem variação, o homem tem variação o tempo todo. O homem uma hora ele diz que ele é seu amigo, amanhã ele não quer mais ser seu amigo, ele enjoa de você por uma mínima coisa, ele não quer mais. Mas Deus não, Deus, como diz a música, ele não desiste de ninguém. E diz mais a palavra de Deus, ainda que o homem seja infiel, Deus permanece fiel. O homem parte para a infidelidade, Deus não. Deus permanece fiel o tempo todo. Mas pastor, como é isso? Olha, é o que está escrito na palavra de Deus. Observe bem a palavra de Deus. Vamos falar de Pedro. Esse homem tão citado na palavra de Deus, ora cercado de elogios e ora com críticas. Então Pedro teve maus pedaços na sua caminhada, no seu ministério. Teve momentos que ele contrariou a vontade do Senhor. Teve momento que Pedro teve que ser repreendido duramente. E o Senhor teve que falar para você, para trás, Satanás. Pedro, não estou te reconhecendo, não é você isso daí. O meu apóstolo, tem alguém atrás de você. Você está estranho, seu comportamento está errado. E depois chega ao ponto mais absurdo, quando Pedro nega o Senhor Jesus Cristo 3 vezes. 3 vezes ele nega, olha, esse é um deles. Não, não sou não, ele nega. Mas como? Ele nega. Interessante que ele nega a primeira vez, a segunda e a terceira, mas o Senhor ele não é surpreendido por nada, ele sabia que Pedro haveria de negar. Mas ele não desistiu de Pedro. Nós vemos que aquele mesmo Pedro que negou o Senhor por 3 vezes, se torna um excelente homem de Deus. E realiza uma obra maravilhosa porque Deus era com ele. O poder de Deus estava sobre a vida dele, ele operava sinais e maravilhas. Por quê? Porque Pedro foi infiel, mas Deus permaneceu fiel. A promessa que Deus havia feito para Pedro, ele não retirou. Pedro errou, mas Pedro voltou, se consertou, voltou para a presença do Senhor, continuou sendo abençoado. Ao contrário de Judas, Judas ele traiu o Senhor, ele vendeu o Senhor, ele não encontrou lugar de arrependimento, ele continuou na vida errada, ele teve remorso, mas não teve arrependimento, e ele não acertou a sua vida, ele cometeu outro pecado, ele se suicidou. Então um abismo atrai outro abismo. Então Judas estava perdido mesmo, era o filho da perdição, ele foi atraído para um abismo e depois para um outro pior ainda. Mas não é surpresa para nós, porque a palavra de Deus diz que o diabo ele veio para matar, roubar e destruir. Todo aquele que esquecer de se inclinar para Deus e se inclinar para o mal, o inimigo de nossas almas, ele sabe que ele vai perder. Porque o diabo veio para matar, roubar e destruir. Judas se inclinou para o mal e não se consertou. Então, o diabo ele concluiu a obra dele na vida de Judas. Roubou, matou e destruiu. E chega um ponto que nada se podia mais fazer pela vida de Judas. Mas eu quero dizer que Deus é fiel. Quando o homem volta, Deus está de braços abertos, esperando para ajudar, para abençoar. Então aquele que verdadeiramente serve ao Senhor, ele vai ficar firmado na palavra de Deus, ele vai ter a sua vida baseado em tantos testemunhos de bênção registrados aqui na palavra de Deus. Ele vai entender dessa forma, não, aquilo que Deus falou lá no passado serve para a minha vida também hoje.
porque ninguém serve a Deus em vão. O nosso trabalho no Senhor não é em vão. Ninguém que tenha servido ao Senhor, gasto a sua juventude, investido a sua juventude na presença do Senhor, de modo nenhum vai perder por isso. Porque Deus é fiel. Ele contempla a vida de todo mundo e a balança dele é fiel, é justa, é verdadeira. Não é como o homem. Se você chegar em uma empresa e você se desdobrar em trabalho, trabalhar muito, e alguém perceber que você é fácil de lidar, que pode te colocar mais trabalho e você vai continuar fazendo, você vai ser explorado ali. Por quê? Vão exigir cada vez mais de você e vão te pagar cada vez menos. Porque não precisa pagar muito para que esse trabalhador trabalhe, ele gosta de trabalhar, é só botar trabalho em cima dele que ele faz. Mas Deus não é assim. Deus, ele olha e ele usa uma balança justa. Se você está fazendo, ele está contemplando. Cada ato seu é notado por Deus, seja bom, seja ruim. Se é bom, isso vai gerar bênção na sua vida. Se é ruim, eu lamento dizer o que você espera. Se estamos só plantando aquilo que é ruim, o que se espera da vida? Mas quando estamos fazendo a coisa certa, então esperamos as maiores bênçãos de Deus sobre as nossas vidas. E então poderíamos falar, segundo o que diz aqui a palavra, saber que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não é daqueles que confessam o nome do Senhor, porque muitos têm confessado o nome do Senhor, mas verdadeiramente não são servos de Deus. Eu estou falando de servo de Deus. Eu estou falando de pessoas que têm verdadeiramente compromisso com o Senhor. Se você tem um compromisso com Deus, Deus tem um compromisso com você. Agora, se você não tem um compromisso com Deus, por que Deus deveria ter compromisso com você? Por que Deus deveria fazer coisas grandes na sua vida se você não está nem aí para o Senhor? Você não está nem aí para a casa de Deus, para a obra de Deus? Para as vidas que se encontram perdidas, por que Deus deveria fazer algo por você? Por que Deus deveria te proteger, te poupar? Para quê e por quê? Mas quando você tem uma vida na presença do Senhor, tudo é válido. Vale a pena Deus investir na sua vida. Vale a pena Deus investir anos a mais de vida para alguém que quer servir ao Senhor. Porque ele sabe que todos esses dias serão contados na presença de Deus. Mas agora o homem que não quer servir ao Senhor, o que adianta Deus acrescentar-lhe muitos anos? Ele vai viver o tempo todo na perdição. Serão anos e mais anos servindo ao príncipe deste mundo. Mas quando é um servo de Deus, não. Quando é um servo de Deus, será frutífero, porque ele vai passar conhecimento, ele vai levantar pessoas caídas, vai trazer pessoas para a presença de Deus, vai fazer valer todos os dias que Deus tem lhe dado. E no final dessa vida ainda vai ter uma recompensa da parte do Senhor. A maravilha de servir ao Senhor é isso, que nós não temos apenas uma recompensa nesta vida, mas temos também uma recompensa no porvir. Os apóstolos fizeram essa pergunta ao Senhor, né? Nós largamos tudo e te seguimos. Pessoal, vocês serão recompensados nessa vida e no porvir. Não pensa você que servir ao Senhor, você vai ser recompensado só na eternidade? Não, já começa aqui a bênção do Senhor. É porque nós não percebemos, irmãos, a ação de Deus. Diz a palavra que o Senhor, os anjos, são ministradores de Deus em favor dos salvos. E é interessante o que a palavra de Deus fala, diferente daquilo que ensinam por aí. A palavra de Deus não fala que você tem um anjo da guarda. Me mostre alguém, se está escrito lá aqui na palavra que você tem um anjo da guarda. Não diz. A palavra de Deus diz que Deus envia anjos. Olha o plural, Deus envia anjos em seu favor. Se necessário for, ele envia um exército de anjos para te salvar, para te guardar. Dependendo da luta que você estiver passando, ele vai mandar um socorro de forma diferente. Só que como nós estamos vivendo aqui num plano material, nós não conseguimos ver o plano espiritual.
O tempo todo você está andando e Deus está agindo em seu favor, está trabalhando, está abrindo, está fechando porta, mas você não consegue ver nada. Você não sabe quantas vezes na vida Deus te livrou de um assalto. Porque você está andando lá totalmente tranquilo, desapercebido, hoje com o celular, né, à vista assim, dando a maior bandeira, e Deus está vendo que você vai ser uma vítima. Ele vai lá e envia o anjo dele lá, guarda a sua vida, você nem percebe, não aconteceu nada. Você atravessa uma rua, um trânsito perigoso, e não acontece nada com você, não é porque você tem sorte, não é porque você é muito atento, é porque Deus está te guardando. Porque quando Ele parar de te guardar, já era. Então o tempo todo nós vamos vivendo as vidas assim. É aquele emprego que de repente você conseguiu, você olha que sorte eu consegui aquele emprego. Não, você não é sorte, não. É porque quando você saiu para buscar aquele emprego e saiu com fé, Deus pôs um anjo na frente, falou assim, vai lá e abre aquela porta para minha serva, abre aquela porta lá para o meu servo. Aí você chega e fala, olha, deu tudo certo, cheguei lá, a pessoa nem me conhecia, me adorou, falou que o serviço é seu, e você pensa que é mérito seu? Não, se a pessoa nem te conhecia, passou a te conhecer naquele momento, é porque Deus foi na frente e entrou com providência. Então o tempo todo Deus está nos abençoando. Tem gente que entra numa sala de cirurgia e ali passa por um processo e acha que o médico é excelente. Sim, tem médicos excelentes. Mas até o médico excelente, ele precisa das mãos de Deus, da bênção do Senhor, para que tudo seja uma bênção. E a pessoa só, olha, o médico foi muito bom. É interessante, não foi só o médico que foi bom, não. Foi o médico, foi o anestesista, os enfermeiros, o instrumentista, todo mundo ali foi bom. Coincidência, né? É Deus estar ali o tempo todo, porque se Deus não cooperar, irmãos, dá tudo errado. Vai falar assim, meu Deus, eu não sei o que aconteceu. A equipe lá, né, o médico, parece que todo mundo foi na direção contrária. Por quê? É Deus que tem que agir para que a coisa funcione da maneira que nós precisamos para o nosso bem. Então nós não sabemos a grandeza de Deus, as maravilhas de Deus, quantas vezes Deus tem nos poupado, quantas vezes Deus tem nos abençoado. Vocês não sabem quantas vezes a pessoa mirou em você e falou assim, agora ele perdeu, ou eu vou matar, eu vou tirar o emprego dele, eu vou tirar o patrimônio dele, e Deus falou assim, não vai ser desse jeito, e você nem percebe. Você vai só, olha, tinha um perigo, estava correndo um risco aí, mas graças a Deus está tudo resolvido. Graças a Deus mesmo, que é intervenção divina, agindo em seu favor. Então, como não dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus? Coopera, sim. Mas na vida nós passamos por lutas, na vida nós passamos por tribulações. Muitas coisas no decorrer da nossa vida vai acontecendo, mas não quer dizer que nós fomos abandonados pelo Senhor. Se estamos firmados na palavra dEle, na presença dEle, então Ele está conosco. Ele está no controle de todas as coisas. E Ele vai usar aquilo que aparentemente é ruim para no final garantir a sua bênção. As pessoas vão até comemorar, vão falar assim, olha, agora não tem jeito para ele. De repente, lá na frente, vai ver você, né, no lugar que Deus reservou para você. No melhor lugar. Mas por que então, pastor, muita gente não tem experimentado isso da parte do Senhor? Muita gente não tem experimentado isso porque verdadeiramente não tem vivido para o Senhor. Vive uma vida de um modo muito relapso nas coisas, não tem dado o real sentido que a vida espiritual merece. Vive, e a vida espiritual é o menos importante. Cuida de tudo, tem uma preocupação com todas as coisas, menos com a vida espiritual. E quando nós não temos cuidado com a nossa vida espiritual, quer dizer que nós não estamos nem aí para o Senhor. O Senhor tem sido colocado de lado, mas na verdade, Ele tem que ser colocado em primeiro lugar. E nós vamos ver a bênção de Deus na nossa vida. Nós vamos ver o agir de Deus o tempo todo. Mas se aproxime de Deus. Quanto mais nos aproximarmos do Senhor, mais vamos contemplar as maravilhas de Deus. E vamos discerni-las também.
Porque não adianta nada Deus operar bem pertinho de nós se nós estamos cegos. Nós não vamos contemplar nada. Mas quando você está atento às coisas do mundo espiritual, tudo que Deus faz você entende. Você acaba de passar por uma situação, você dizendo, Deus acabou de me dar um livramento, porque você está ciente, você viu isso. E você chega de um lugar e a porta se abre, assim, isso não foi sorte, eu não acredito em sorte. Foi Deus que chegou primeiro aqui. Assim é a vida daquele que serve ao Senhor. Às vezes nós queremos fazer tanta coisa para que as coisas derem certo e deixamos de fazer a mais importante, que é servir ao Senhor. Certa vez eu fui a uma empresa para buscar um emprego e precisando muito novo ainda, mas precisando de emprego, e eu falei assim, meu Deus, vai na frente, né, Senhor, tem misericórdia de mim. Mas chega numa empresa, tem vários candidatos, então várias pessoas com qualificações para o trabalho. E pessoas, às vezes, com qualificações melhores do que as nossas. E eu cheguei na empresa, eu não gosto de faltar, irmãos, com a verdade. Graças a Deus, eu sou amigo da verdade. Não sou perfeito, mas sou amigo da verdade. E chegando ali, a pessoa foi fazer a entrevista, e ele me perguntou uma coisa, sabia isso? Eu falei assim, não sei não. Eu disse, não, você aprende. Aí você sabia isso? Também não sei não, você aprende. Aí depois que terminou a entrevista, eu falei assim, o emprego é seu. Vem amanhã, traz a carteira, tudo. E eu falei assim, graças a Deus. Não foi mérito meu, porque se fosse mérito meu, ele perguntava duas coisas, eu estava fora. Imagine, você chegar num lugar para trabalhar de auxiliar de escritório, e hoje é diferente, hoje é computador, mas aí há 30 anos atrás era uma máquina de escrever. Uma máquina de escrever e minha calculadora era tudo. E eu cheguei, ele falou assim, você é datilógrafo? Eu falei assim, não. Você aprende. Mas você sabe usar aí uma calculadora, né? Eu falei assim, mais ou menos, não sei, mas você aprende. E assim aquele emprego foi meu até o dia que eu quis sair. Deus me colocou naquele lugar. Então, quando Deus vai na frente, pronto. Agora, já vi gente tentando sustentar o emprego com mentira, com um monte de coisa, com bajulação de dono. Uma coisa que eu nunca gostei de fazer é bajular o dono. Eu sempre procurei ser o servo fiel, que a palavra de Deus ensina. Fazer a coisa como se fosse para o próprio Deus. Você vai limpar um chão, faça bem feito. Vai carregar pedra, faça bem feito. Faça como se fosse para o seu próprio Deus. É o que ensina a palavra do Senhor. Mas agora, aquela coisa de bajulação, excesso de agrado, isso aí vira está venerando o seu chefe, o seu patrão. Não é assim. Deus que merece esse lugar. Então, eu nunca busquei esse caminho, mas vi muita gente buscando esse caminho e depois eu sendo colocado embora. Eu disse, meu Deus, olha, tão próximo de quem tinha todo o poder e de repente lançado fora. E eu não plantei essa semente, no entanto, permaneci ali até o dia que Deus quis. Então, todas as coisas, irmãos, cooperam mesmo para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, daqueles que conhecem, ouve a voz de Deus, ouve a voz do seu Senhor. Porque se você é um salvo, você tem que crer no chamado de Deus para a sua vida. Quando eu falo chamado, não é para você ser pastor, ser apóstolo, não. É chamado para ser salvo. Você tem que crer, não, Deus me chamou para ser um salvo, um servo de Deus. E depois você vai viver de conformidade com este chamado. Porque não é falar, eu amo ao Senhor. Tem uma canção que cantava no tempo assim, da minha conversão, que fala assim, eu amo a Cristo. Eu amo a Cristo, eu amo a Cristo, porque Ele morreu por mim. Então era assim, eu amo a Cristo por isso, mas a palavra de Deus diz lá em João o seguinte, sobre aqueles que amam ao Senhor. Aqueles que têm os meus mandamentos e os guardam, este é o que me ama. Aquele que ama a Deus não é aquele que está confessando aos quatro cantos da terra que ama o Senhor. Aquele que ama a Deus, aquele que observa a palavra do Senhor e que anda de conformidade com ela. Este está provando verdadeiramente que ama ao Senhor. E o Senhor fala que aqueles que amam o Senhor Jesus Cristo serão amados pelo Pai.
E ele vai se manifestar a eles. Se manifestar como, irmãos? Se manifestar dessas formas que estou falando. Com toda a sorte de bênção, com livramento, com providência na sua vida, Deus vai se manifestar na sua vida. Mas você tem que provar que ama o Senhor, vivendo de conformidade com a palavra dele. Mas o mundo hoje está tão diferente, as pessoas não querem mais viver segundo a palavra de Deus, mas a palavra de Deus continua a mesma, e ela continua atual. A palavra de Deus, ela é mais atual do que o jornal de hoje. As pessoas costumam dizer essa frase, falam assim, olha, o jornal de hoje, né, ele está com as notícias, as últimas notícias. A palavra de Deus, ela é mais atual do que o jornal de hoje. O tempo todo ela entra na nossa vida e tem um real valor. Mas muito querem fazer-nos acreditar que a palavra de Deus já não é mais a mesma coisa. Que o homem já não precisa mais andar assim como a palavra de Deus ensina. Muita coisa já mudou em nossos dias, agora tem aí muitas mudanças, né? A questão do gênero e outras coisas mais. Então, não é bem assim aquilo que a palavra de Deus diz. Não, a palavra de Deus ela é imutável, ela não muda para agradar o homem. Ela não muda porque a sociedade está mudando. A palavra de Deus permanece a mesma e a sociedade vai escolher qual caminho ela quer seguir. Existem duas direções. Um grupo vai seguir para a direita e outro grupo vai seguir para a esquerda. O importante é você entender de que grupo você quer fazer parte. Você quer fazer parte daqueles que confessam o nome do Senhor Jesus Cristo e que permanece fiel à palavra dele, ou você quer fazer parte daqueles que acham que isso aí já passou, é coisa do passado? Então vamos viver a nossa vida de qualquer maneira, naquilo que eu acredito, naquilo que eu tenho vontade. De que lado você quer ficar? Como você quer levar a sua vida? Mas sabendo de uma coisa, de acordo com a sua escolha, você vai poder dizer assim, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ou você vai se lamentar da vida. Vai falar assim, meu Deus, que vida é essa miserável que eu tenho? Uma vida sem felicidade, uma vida sem realizações. E eu volto sempre a dizer, é um erro pregar que uma vida de felicidade, uma vida de realizações é uma vida onde você tem tudo aquilo que você quer, onde você tem as melhores riquezas deste mundo. Não. A presença do Espírito Santo de Deus na vida nossa, ela produz para nós uma grande alegria. Então você pode estar vivendo um estado muito grande de contentamento com muito pouco, se o Espírito Santo de Deus verdadeiramente habitar em você. Mas por outro lado, se o homem não tem a presença do Espírito Santo de Deus na vida dele, ele pode ser muito rico, mas vai continuar sendo um miserável, porque ele não vai ter alegria, ele não vai ter paz, ele não vai ter um nível de satisfação, porque não tem Deus. E o homem que não tem Deus não tem nada. Custei para entender isso, porque quando você é novo, nós queremos, almejamos um sucesso, fama, a glória desse mundo. Eu não sei se vocês, quando eram mais novos, não eram assim, mas eu almejei. Eu queria fazer alguma coisa que me desse sucesso, que me projetasse na vida. Eu sonhei com essas coisas. Mas depois eu entendi que não valia a pena. E hoje, mais do que nunca, eu tenho certeza disso. Quando eu olho aquelas pessoas ricas, que têm garagens enormes, com dezenas de carros, mas que vivem uma vida miserável, que precisam de um medicamento para dormir, e depois de viver uma vida entediada, com toda a riqueza, com todos os empregados, com toda a fortuna, eles se matam. E a felicidade que os bens poderiam proporcionar? Porque alguém rico, milionário, vai se matar? Vive uma vida deprimida, por quê? Porque não tem Deus. Não tem nada de errado na riqueza ou na pobreza. Os pobres sempre existirão, os ricos também. Mas que seja pobre, que seja rico, mas precisa ser servo de Deus. A questão é essa, é ser servo de Deus. A vantagem é ser servo do Senhor. Ser rico ou ser pobre é apenas um detalhe.
E eu louvo a Deus que nós não precisamos ser ricos para ser felizes, pessoas bem-sucedidas, para viver um grande estado de contentamento. Basta servir ao Senhor e crer na palavra dEle. E nós vamos vivendo cada dia na presença do Senhor, fazendo aquilo que é recomendado na palavra de Deus. Em tudo, dai graça. Hoje você faz uma refeição que está ao seu alcance do que você tem no bolso, e dá graças ao Senhor. Amanhã você vai estar numa condição melhor e você faz um banquete e você também rende graças ao Senhor. É isso que é viver na presença de Deus. No pouco ou no muito, não importa, você permanece ali na presença do Senhor. E aí nós vamos viver exatamente a vida que o apóstolo Paulo experimentou e ensinou para a igreja, que a igreja não aprendeu. E muitos aprenderam de uma forma errada ou estão manuseando propositadamente a palavra de Deus de uma forma errada. Porque o apóstolo Paulo, ele diz, um dos seus escritos, lá dos seus muitos escritos, ele fala assim, lá em Filipenses: posso todas as coisas naquele que me fortalece. É uma das coisas que ele diz. Quando você ouve alguém dizer assim, posso todas as coisas naquele que me fortalece, isso te dá um levante, você fica feliz, fica mais firme. Mas aí o apóstolo Paulo ele continua explanando. Eu posso passar por fome, posso passar por perseguição, eu posso passar por prisões, eu posso passar por naufrágios, eu posso passar por picada de animal peçonhento, mas posso todas as coisas naquele que me fortalece. É desse tipo de cristão que Deus quer dar testemunho. Pessoas que estão firmadas em Deus e que podem dizer assim, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Porque é brincadeira, eu sou servo do Senhor e eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso ter um carro do ano, eu posso ter uma casa muito grande, uma mansão, eu posso ter uma conta cheia de dinheiro. Isso aí até ímpio quer. E consegue. Então nós somos chamados para sermos diferentes. Servir ao Senhor, independente da situação. No muito ou no pouco, na dor ou na alegria, na saúde, na enfermidade, seja qual for o momento da sua vida, tem que aprender a glorificar o nome do Senhor. E quanto mais você glorifica o nome do Senhor, mais Ele te abençoa. Quanto mais você dá graças ao Senhor por aquele pouco que está nas suas mãos, mais Ele multiplica. Tem cristão que está vivendo pior do que ímpio. Eu defendo essa tese. Tem muito cristão que está vivendo pior do que ímpio. Porque tem ímpio mais agradecido do que cristão. Tem ímpio que não serve ao Senhor, mas quando ele põe a mesa dele lá, ele louva a Deus, ele adora a Deus, porque tem alimento na mesa dele. Mas acho que tem crente que fala assim, eu sou um cristão, olha só o que eu estou comendo. Tem crente assim murmurando. Eu sou cristão e olha só o carro que eu ando. Eu sou cristão e olha só onde eu moro. Mas por que muitas pessoas estão agindo assim? Porque tem pessoas também pregando errado. Já ouvi muita loucura, muita besteira. E o pior, às vezes, a pessoa está vivendo uma coisa e pregando outra. Eu já vi um cidadão falar assim, olha, Deus não dá casa na beira da lagoa para ninguém. Deus não dá Fusca para ninguém. O que é isso, gente? Que besteira é essa? Quem disse que Fusca não é carro? Quem disse que uma casa ali na beira de uma lagoa, de um brejo, não é casa? E ele falou que Deus não dá isso para ninguém. Mas aí eu conheci o cidadão. Ele morava num lugar que era uma baixada, não era verdadeiramente um brejo. E nem um Fusca ele tinha. Mas ficava pregando que Deus não... Quem dera ele tivesse um Fusca. Ele não tinha nem um Fusca. E estava falando que Deus não dá um Fusca para ninguém. Certamente ele ouviu alguém pregar isso em algum lugar e copiou. Papagaio de pirata. Nós não devemos ser assim. Devemos viver com seriedade a palavra de Deus. E a grande mensagem do Evangelho, irmãos, não é o que Deus vai dar, o que Deus vai fazer na sua vida, é o que Ele já fez, esse projeto de salvação que alcançou a todos nós. Esse é o melhor presente de Deus para a humanidade, nos salvar. Se Deus não der mais nada para nós, só o fato de alcançarmos salvação já é motivo para a gente glorificar o nome dEle de dia e de noite.
porque esse é um presentão que Deus tem nos dado. Mas Deus é tão bom que Ele tem nos abençoado o tempo todo, com toda a sorte de bênção. E às vezes Ele não abençoa mais, porque a nossa fé não é maior. Às vezes a pessoa está pertinho da bênção, mas ela não crê. Então é preciso crer. Eu acho, às vezes, que uma igreja que vive muito tempo com um pastor, a impressão que eu tenho é que com o passar do tempo, ela passa a acreditar menos nos milagres do Senhor. Porque eu lembro que quando eu cheguei aqui, vivi muitas experiências boas, muitas pessoas sendo abençoadas, muitas pessoas sendo curadas, mas parece que com o passar do tempo, a pessoa fica assim, muito familiarizado com o pastor, meio amigo do pastor, e esquece que o pastor continua sendo homem de Deus, na mesma posição de interceder para abençoar. Mas parece que acostuma, pastora, e já não crê mais. Eu lembro que no passado, sempre tinha alguém, pastor, pode orar? Pode me ungir? Mas o tempo vai passando, cada vez é menor o número de pessoas que pede uma oração, que pede uma unção. Será que a necessidade das pessoas diminuiu? Não. A necessidade continua a mesma, as enfermidades continuam por aí, mas parece que a fé diminuiu, ou essa proximidade acabou colocando uma barreira. Então nós não podemos ser assim, irmãos, precisamos continuar na mesma fé. Às vezes a gente vive de passado. Eu olho assim para trás e falo, olha, Deus é maravilhoso, né? Aquela irmã agora gerou um filho, Deus abençoou. Aquela outra irmã foi curada. Aí depois eu falo assim, e hoje? E hoje a gente fica assim, deixa eu lembrar de hoje. O Deus é o mesmo. O Deus continua operando hoje. E nós precisamos falar, Senhor, faz outra vez. Faz outra vez por aqueles milagres. Faz outra vez por aqueles rebuliços no meio do povo de Deus, para o povo saber que a obra do Senhor está viva. Que às vezes estão pensando que o nosso Deus está morto, que a obra está morta. Não, a obra está viva. O nosso Deus está vivo, curando, libertando, salvando. E nós não podemos parar de anunciar essa mensagem. E nós que fomos chamados para ministrar na casa de Deus, não podemos também parar de estender as mãos para abençoar. Esse é o chamado de Deus, abençoar vidas. Não só o pastor, vocês também têm que abençoar vidas. Quantas vezes fiquei feliz em ouvir pessoas voltando maravilhado com aquilo que Deus fez. Quantas vezes eu fiquei maravilhado, que a irmã Neide falou assim, olha, pastor, eu fui numa casa lá visitar, e lá eu preguei a palavra, e o demônio ficou furioso, manifestou, orei, expulsei. Não foi, irmã Neide? Então isso é bom demais, o cristão precisa, às vezes, de uma história de vida assim, para que se anime na fé. Mas saiba de uma coisa, independente de qualquer coisa que você esteja vivendo, do que disseram para você, às vezes a pessoa que está ao seu lado não te ajuda muito, fala assim, ó, não adianta, você não vai conseguir, desiste. Mas aí você tem que pensar numa coisa, em quem que você vai acreditar? Na pessoa que está ao seu lado ou no seu Deus? Tantas coisas na vida que eu alcancei, foi ouvindo um não das pessoas, ouvindo dizer que não ia dar certo. Eu alcancei um serviço público, mas as pessoas falaram para mim assim, não adianta você tentar, que você não vai conseguir. Sempre alguém vai te atrapalhar, sempre vai chegar outro melhor que você e vai tomar o lugar e você não vai conseguir. Olha, mas eu consegui, porque Deus foi na frente e me garantiu a vitória. Os amigos, como parece que eram os amigos de Jó, chegaram para mim, eu cheio de esperança, cheio de fé, trabalhando, estudando no seminário, falaram assim, vou te dizer uma coisa, uns 4, tá, irmãos? Você nunca vai chegar, pastor. Né, pastora? Você nunca vai chegar, pastor. Sabe o que é você todo animado com a obra de Deus e alguém fala assim, você nunca vai chegar, pastor? Joga um balde de água fria na sua vida. E quando o seu líder vira para você e fala assim, eu não vou te consagrar, pastor. E pronto, né? Acabou tudo. Que nada, irmãos. Quando você serve ao seu, você continua na fé. Você não ouve as coisas contrárias. Você vai falar assim, ó, eu sei em quem eu tenho crido. Só isso.
E você caminha nessa fé e Deus vai movendo céus e terra, se necessário for, para garantir a sua bênção. Então, independente do que você ouve, faça a coisa certa. E depois você vai ver o agir de Deus na sua vida. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E olha, o bem de Deus na sua vida não tem que ser no início da sua vida, da sua trajetória. O grande bem de Deus na sua vida, você vai ver, é no balanço. Uma empresa, ela não contabiliza os seus lucros no primeiro mês que ela abre ali de existência. Mas depois de um ano de trabalho, ela faz o balanço e fala assim, olha, como que foi esse ano? Foi mais ou menos. Aí depois no segundo ano ela faz, se a empresa estiver prosperando em ascensão, olha, foi melhor ainda. Daqui a pouco o cara está milionário, está bilionário. Mas quando começou, às vezes, começou... Você olha hoje uma empresa que tem lá uma frota lá de 100 veículos. Às vezes, quando começou com um carrinho velho. Então, você com esse carrinho velho, você não vai chegar a lugar nenhum. Daqui a pouco a pessoa está lá com uma frota. Então, na sua vida não é diferente. Você sai com Deus. Aí, quando você chegar lá do outro lado, você vai chegar bem. Então, o resultado não tem que ser agora. Talvez você fale assim, olha, eu estou servindo a Deus há tanto tempo e não tenho visto nada disso acontecer na minha vida. Calma, espera um pouco, continue servindo ao Senhor e você vai ver o melhor de Deus na sua vida. Amém? Que Deus abençoe a todos.